Queria convidar o pastor Eric e a gente vai tentar aqui desenvolver, não é, trazer alguns pontos sobre algo muito importante. Sabe, pastor? Eu acho que o preparo, você se preparar para algo, para que não chegue de surpresa, é bem melhor. Por exemplo, quando eu fazia acampamento de sobrevivência, né, lá nos Desbravadores, no clube, o pastor sabe muito bem o que é isso, a gente fazia algo que era acampamento de sobrevivência. Então a gente ia para um determinado lugar, sabendo que ia sofrer, sabendo que ia perecer por falta de água e de comida, aonde a nossa sobrevivência ia ser com aquilo que a gente arrumava por ali. Só que, diferentemente, você ser pego de surpresa, sem saber, e de repente você se encontrar numa floresta sem comida e sem nada. Então, você está preparado para encarar. Quando a gente vai fazer uma corrida, eu vou correr 10 km hoje. Então, você se prepara para os 10 km. Então, é diferente. E a lição, ela quer fechar esse panorama da escatologia, dos eventos finais, mostrando a importância de ter um bom preparo para isso, né? Se preparar para a crise final. E esse é o tema que a gente vai tentar desenvolver aqui, né? Isso mesmo, Davi. E preparação é tudo, né? Como o Davi falou aqui, eu uso até, né, corrida, né? Porque ele está vendo que eu estou correndo, aí tem que se preparar. E o primeiro preparo, seja para a corrida ou para qualquer coisa, eu entendo que seja o psicológico. Né? O psicológico é a primeira coisa que a gente deve começar a preparar, a amadurecer a ideia para que a gente consiga alcançar alguns objetivos. Quer ir direto para o texto de Tessalonicenses, para começar aqui? É isso? Isso mesmo. Tá. 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Mas, Davi, eu quero dar um destaque aqui, começando a dar um destaque pelo menos para o verso 2. Eu vou fazer o comentário do verso 2, aí depois você a gente desenvolve. Vai desenrolando aí. Então, no verso 2, já parte para a gente aqui uma ideia interessante da preparação, né? No capítulo 5 do verso 2 de Tessalonicenses, vai dizer assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, se referindo aqui à volta de Cristo, né, vem como ladrão de noite. E aí, nesse primeiro ponto aqui, Davi, eu entendo que a gente, como cristão, precisa estar preparado em que sentido? Em saber que não sabemos. Que não sabemos o quê? A vinda de Cristo. Então, esse é o primeiro passo, pelo menos de preparação psicológica, para mostrar para a gente que a gente tem que saber que não sabemos sobre o dia exato do dia do Senhor. E isso já parte de um princípio que a gente vai começar a se preparar, porque agora a gente sabe que não sabe. Consegue entender? Uhum. Pode comentar alguma Ou coisa. seja, o preparo é agora. O preparo é agora. Independentemente do que aconteça ao redor do mundo, se países estão guerreando outros países, se vulcões estão explodindo, se o aquecimento global está acontecendo, independente dessas coisas. E o próprio Jesus, ele falou na parábola das 10 virgens, ele mostrou, olha, o preparo é agora, é nesse momento. Então você tem que estar preparado como se as coisas acontecessem agora, né? E a própria escritora Ellen White, né, que a gente se baseia muito com os escritos dela, ela fala que a gente deve viver a nossa vida no coletivo, né, nossos sonhos, como se Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos. Mas a nossa condição espiritual é como se Cristo fosse voltar agora. Então, como você falou, temos que estar preparados a despeito do que esteja acontecendo. Mas, pastor, o que seria esse preparo? O preparo, ele ainda continua, né? Paulo aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele falando sobre a vinda do Senhor, né? E mostrando exatamente nesse primeiro conceito que a gente precisa entender, que nós não sabemos sobre a vinda, ele continua no verso 3, e ele continua falando assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. As dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. E aí já é uma próxima dica que ele dá, né? Para a gente ficar nesse alerta de preparação. Já a gente vai começar uns passos de preparação mesmo, que o apóstolo Paulo ele fala. Mas ainda introduzindo, antes desses passos,
Paulo também está alertando a gente uma segunda coisa. Primeira coisa, nós não temos como saber a vinda de Jesus. Beleza, não tem como a gente marcar uma data. A gente precisa estar ligado nisso e aí parte para o que você falou, que o preparo tem que ser agora por causa disso. E aí um outro sinal que Paulo apresenta para a gente é exatamente isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, a gente já tem que ficar alerta. Por quê? Porque a gente sabe que nos finais dos dias, essa ideia de paz que vai ser tão pregada por aí, a gente sabe, nós cristãos que entendemos sobre a profecia, entendemos que não vai ser dessa forma. Essa paz, ela não acontece, né? Inclusive, Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão lá a Ezequiel 13, verso 10. Né? O profeta Ezequiel, lá no capítulo 13, verso 10, ele também vai dar essa ideia, que vai chegar pessoas falando de paz, mas é mentira. Essa paz, ela não vai chegar. A gente entende que no final do tempo, algumas coisas vão acontecer que vai tirar a nossa paz. E essa paz, entre aspas, né? É semelhante, por exemplo, a gente, graças a Deus, eu acho que ninguém viveu a questão de um tsunami, né? Então, quando acontece um tsunami, o mar dá aquela recuada e fica aquele negócio tão tranquilo, você, poxa, velho, que paz, não sei o quê. Daqui a pouco vem a tempestade, né? Então, é essa ideia que Apocalipse apresenta, né? Antes da volta de Jesus, vai ter vozes, e tem vozes gritando para tudo que é lado, né? Então, trazendo essa paz. E, na verdade, isso não vai acontecer. E a gente tem que estar alerta, porque quando chegar esses rumores de paz, né, a gente tem que estar fortalecido para esses eventos que virão. Né? E esse fortalecido, ele é importante, né? Ainda continuando a leitura, no verso 4 do capítulo 5, Paulo vai e fala: mas vós, irmãos, para a gente, né, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, nós temos um conhecimento. E por ter esse conhecimento, a gente precisa ter a certeza de que quando tudo isso estiver acontecendo, vai ser surpresa para quem? Para aqueles que não têm o conhecimento. Mas para nós que temos o conhecimento, já não será uma surpresa. Ele continua no verso 5 dizendo: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. E aí o verso 6 e o verso 7, ele vai começar a dar alguns pontos aqui, pelo menos 3 dicas importantes de como a gente pode se preparar para esse momento tão especial que estamos agora na reta final, né? Na verdade, o preparo já está valendo. Já está valendo. Então, fala aí os passos. São 3 dicas que Paulo apresenta aí. Tá fácil? Primeira dica, ele vai estar mostrando para a gente que a gente precisa estar esperto. Né? Ele dá a ideia aqui no verso 6, dizendo assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Aí, pelo contrário. Então, primeira dica, a gente precisa estar apercebido. A gente precisa estar esperto, orientado, conhecendo as profecias, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, para que a partir daí a gente também continue se preparando cada vez mais para esse final que tanto almejamos, que é a vinda de Cristo, só que antes sem paz, né? E aí ele continua dizendo: vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Agora bora falar sobre vigiemos, porque algumas pessoas entendem diferente essa questão de vigiemos, né? Davi, o que é que você entende por essa questão de vigiar, preparo de vigiar? Ok. Baseado na Bíblia, eu acho que a gente deve se autoavaliar cada dia, se autovisitar, saber os nossos conceitos sobre, de fato, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro elemento que nos une, que nos liga a Deus, porque, na final de contas, toda essa guerra que vai vir é relacionada com um grande conflito, com as escolhas que fazemos diariamente. Então, não fique preocupado que isso aqui não é uma bomba atômica que vai cair no teu telhado e vai destruir. Não é nessa questão que o texto está falando, se referindo, está te alertando. Não é para ter medo dessas coisas. Mas o que é para ter medo é de um inimigo que está dentro de casa, que é o eu. Então, essa vigilância é o tempo todo se revendo, se revisando, meus conceitos, as minhas ações como cristãos, ela condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Então, como o pastor falou, o primeiro passo do apóstolo Paulo, o conhecimento. E a gente vem falando a cada dia a importância do conhecimento bíblico, a importância de se buscar a profundidade do texto bíblico, de se aplicar à nossa vida, que também não adianta só ter conhecimento, a Bíblia está dizendo isso, e você tem um bocado de teoria aí na tua vida. Como é que isso
é aplicado, né? Então está se inserindo ao texto bíblico para assim viver segundo a vontade de Deus, fortalecidos, como a gente vem sempre comparando com a questão do treino, a questão da corrida. Se a gente não fortalecer as nossas bases, por exemplo, eu estou acompanhando o pastor, ele está evoluindo, correndo cada vez mais 1 quilômetro, mas não pense que isso é à toa. Isso aconteceu, um dia ele se acordou e disse, hoje eu vou correr 10 quilômetros. E na parábola das 10 virgens, quando Jesus conta, quando o noivo entra, aqueles que não se prepararam, eita, agora acordou, agora chegou, vou acordar. Acabou-se, perdeu o timing das coisas. Por quê? Porque não houve um preparo. Quando chegar a crise final, se você ficar aí datando e atrasando ali, não, ainda vai demorar um pouquinho, eu vou consertar a minha vida espiritual com Deus. Gente, quando chegar esse momento, você não estará preparado. Porque o preparo é agora. Agora que a gente deve se preparar para a crise, fortalecer as nossas bases, os nossos fundamentos, as nossas crenças, nossa fé, saber de fato em quem a gente acredita e em o que a gente acredita. Muito bom. Davi falou desse conceito bíblico de vigiar, onde você e eu, nós precisamos constantemente estar se avaliando, né, se analisando. A cada dia está percebendo isso também dentro de cada um de nós. À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, exatamente. Só que aí a Bíblia também tem um outro também conceito de vigiar, né, além desse que Davi apresentou, tem um outro conceito também que até o guia de estudo traz aqui para a gente. Se a gente for dar uma olhadinha lá em Mateus 24, 42, 26, 40 e verso 41, a gente vai ver que o próprio Cristo, ele também usa o termo vigiar, muitas das vezes atrelada à oração. E aí isso também é muito importante, ou seja, vigiar aqui também está num contexto de viver uma vida de oração. Eu quero dar um ponto bem específico nisso aqui, por quê? Porque a gente já não está tanto nessa época, mas eu lembro, Davi, também de uma época que a gente teve até mesmo na nossa igreja, aqui na nossa região principalmente. Eu vou falar da nossa região porque eu não sei como é que foram nas outras regiões. Mas eu lembro de uma época aqui em nossa região que às vezes a gente falava muito sobre mensagem subliminar. Não sei se você lembra dessa época. Lembro. Então, assim, focaram muito nisso, né? E às vezes a gente muda esse conceito de vigiar. Tem gente que pega esse conceito de vigiar e fala assim, agora eu quero descobrir, eu quero ficar esperto no que o inimigo está tramando para a minha vida. Aí você vai estudar mais o inimigo aí você vai do que suas defesas. Exatamente, você vai estudar mais o inimigo, achando que é assim que você vai se defender dele, e que na verdade não funciona assim, porque em mim não há força nenhuma, nem psicológica, nem física, de enfrentar essa situação. Nesse grande conflito, a gente sabe que a nossa força maior é Cristo, é ficar cada vez mais perto dele. Então, quando Paulo ele traz para a gente esse conceito de vigiar, ele também traz nesse sentido de oração. É uma vida de oração que vai fazer a gente ficar cada vez mais preparado, né, para esse fim. Cada vez ficar mais preparado para aproveitar e receber essa vitória final na volta de Cristo. Então, esse conceito de vigiar, eu gosto de frisar bem nisso para que a gente não perca tempo. Não perca tempo querendo conhecer o inimigo. E sim, uma vida de oração, uma vida de comunhão que deixa a gente mais perto de Cristo. E o próprio Jesus ensinou isso. Jesus estava pronto para viver o ápice do sofrimento e da crise dele aqui na terra, que é do Getsêmani. E o que foi que ele fez antes? Orou. Então, o próprio Deus encarnado, ele mostrou o sentido de comunhão, porque o irmão tem ali um comentário. Prepara o microfone ali para o nosso irmão, só para desmistificar, porque as pessoas pensam que a oração é algo místico e vai ter algo sobrenatural. A oração é comunicação com Deus. Você tem que estar o tempo todo se conectando, se comunicando com Deus. Eu vim hoje conversando com os meninos, a melhor forma, a melhor maneira de você saber qual é a vontade de Deus é conhecendo Deus. Porque, por exemplo, como na relação de pai e filho, sempre meus filhos saberão o que é da minha vontade e o que não é da minha vontade. Por quê? Porque eles estão em comunhão comigo o tempo todo, na vivência. Como é que você vai ter comunhão com Deus se você não fala com Ele, se você não interage com Ele, se você não se relaciona? E a gente tem que interagir com Deus. Nosso amigo ali, comentário. Agora é só um endosso aí em suas palavras, ou dos dois aí.
Em Oséias 6, verso 3, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como que a gente vai conhecer a Deus? Lendo a sua palavra, orando, experimentando através da nossa fé, para que ela cresça, né? E olhando para o alto, firmemente. Isso. Obrigado. Prosseguindo firmemente, correndo com perseverança. Entra a palavra que eu gosto muito, Paulo fala, tem que perseverar. Volto de novo, no treino, na academia não é fácil. Tem dias que a gente não quer estar ali, mas a gente está ali, a gente persevera. O pastor está lá perseverando, 5 quilômetros, está morto, quebrado naquele dia, mas ele quer perseverar, quer alcançar os 10. Na vida espiritual, meus amigos, tem que ter perseverança. Tem dia que você levanta que parece que o inimigo está dentro de você, quer atirar pedras para tudo que é lado. A gente tem que lutar ali, ó, com perseverança, e destruir e fazer a vontade de Deus ali, ter comunhão com Deus. Tem dia que a gente não vai querer ter contato com a palavra de Deus, mas a gente tem que lutar contra o eu ali. E não, é bom ter contato com a palavra de Deus e assim fazer. Exatamente. E a próxima dica aqui, se a gente continuar só nesse trecho aqui, já daria muita conversa aqui, se a gente ficar só nesse bloco aqui que Paulo está apresentando para a gente. Mas aí um próximo ponto, né? Até agradeço também a colaboração do irmão, mas o próximo ponto também aqui vai falar que sejamos sóbrios. Né? Então está tudo dentro desse contexto. O verso 7 vai dizer: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite também que se embriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios. Aí Paulo sempre dando aqui essa ênfase aqui no ser sóbrio. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, Paulo, ele parece que gosta muito, né, dessa expressão aqui. Ele fala também em outras cartas dele sobre essa ideia de armadura de Deus e tal. Você conhece muito bem. E aí ele fala, como é que a gente pode seguir esses 3 passos? Como é que eu posso não me encontrar dormindo, mas sim atento à palavra de Deus? Como é que eu posso me encontrar vigiando em um conceito de oração? Como é que eu posso me permanecer sóbrio? Aí ele dá mais algumas dicas. Revestindo-nos da couraça da fé. Tem uma vida de fé, né? Também tudo isso com os olhos da fé, né? Tudo bem que Daniel, o guia de estudo aqui, até faz a gente refletir um pouco sobre o livro de Daniel, capítulo 2, né? Claramente, até mesmo aí sem oração, se você for em contexto histórico e pesquisar ali Daniel 2, você vai ver que tudo se cumpriu na história, não é uma profecia histórica ali, tudo se cumpriu na história, e Deus mostrando para a gente que vale a pena a gente acreditar na Bíblia. Então a gente também ter essa questão da fé, é importante também para a gente, a fé na palavra de Deus, a fé na Bíblia, né? Engraçado também que essa palavra aqui, couraça, né, no grego é o tórax, né, Daniel? Daniel às vezes está ligado em umas palavrinhas gregas, né? E aí é o tórax, né? Aqui, se a gente for falar 100% claramente como original, a gente vai ler aqui, revestindo-nos do tórax da fé, né? Ou seja, proteção ali do peito, né? Como se fosse protegendo ali a vida mesmo da gente, né? Então, isso aí também é muito importante para a gente completar esse bloquinho aqui sobre preparação que Paulo está trazendo para a gente. Um outro tópico que o Lições apresenta, pastor, eu queria pular aqui o conhecer a verdade. A gente já falou da importância do conhecimento bíblico, conhecer a verdade e ter essa relação com Cristo. Eu queria entrar no tópico aqui da questão da reforma, né? Ela também apresenta como um dos motivos para assim, um fortalecimento da fé para a crise final, é você sempre estar ligado na questão do processo de reforma. Nós sabemos que... nós somos, para quem está ouvindo em casa, né, adventistas do sétimo dia. Adventista do sétimo dia saiu da teologia reformada, né? Nós acreditamos que através dos teólogos da história, os reformadores, eles trouxeram ali as verdades de Deus que não são novas, mas estavam escurecidas, não é? Pela tradição. O próprio autor aqui da lição
Ele fala assim, ó, reformadores do passado que têm a Bíblia como seu único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como a única fonte de força, o retorno do Senhor como a consumação da nossa esperança, verdades há muitos obscurecidas pela escuridão dos erros e da tradição. Então isso aqui eu acho um ponto muito importante, porque, voltando ao que Ellen White fala, ela, no livro Grande Conflito, ela fala, deixa bem claro da importância da reforma na igreja. O impacto que os reformadores trouxeram, e Ellen White, ela encerra o tópico dizendo a seguinte frase: a igreja não está fechadinha, então há muito a se reformar. Então, é um erro achar que a igreja não deve se revisar, se rever. Como eu falei lá no tópico no início, você tem que rever seus conceitos, porque muitas vezes a gente começa continua a fazer aquilo que os nossos pais faziam, achando ser uma verdade absoluta, sabendo que isso é o último, e muitas vezes aquilo que a gente faz não passa de tradicionalismo. O próprio autor explicou isso aí e mostrou que o tradicionalismo, no período inicial da igreja, foi o motivo para a apostasia. A Bíblia, ela deve ser a única regra de fé. A palavra de Deus aplicada, contextualizada, usando ali o seu conteúdo, o seu ensino para tentar explicar as verdades. Porque sociedade, ela vai mudando. Aquilo que culturalmente levava o indivíduo a um erro, a um engano, a um pecado, talvez hoje não leve mais. Ou coisas novas foram inseridas que possam ser o caminho de te levar à apostasia. Então, como a gente falou, o inimigo, ele é esperto, então ele não vai continuar usando uma armadilha que usava no passado para enganar o povo, já sabendo. Está tendo uma peste de gatos lá. Vamos pegar uma gatoeira gente, gato não é mais... Gato é esperto, gato assiste TikTok. Gato não cai mais na cilada de cair numa gatoeira, não. Tem que mudar os métodos. Mas, ironicamente, brincando, a gente tem que revisar nossos conceitos. E a reforma, o período de reforma, por exemplo, a gente tem que ter uma fé sólida e uma fé nítida na palavra de Deus. Aquilo que é tradição, aquilo que é a cultura, aquilo que os homens do passado faziam, a gente tem que estar sempre esperto isso, porque isso fortalece a nossa base, a nossa fé. Sim, exatamente. E ainda dentro desse tópico, viu, Davi, sobre a reforma, né? A reforma continua, né? Que está na parte de terça-feira. A gente percebe, como o Davi falou aqui, a reforma ela foi muito importante para a gente. Ela ainda é muito importante para a gente. Só que nessa reforma continua, mostra que o povo de Deus, ela é um povo que, como a gente estava falando aqui, tem que ser conhecedor da verdade para se encontrar preparado para esses dias. E aí existe essa reforma que continua, onde a gente continua estudando a Bíblia para entender, conhecer, né, verdades importantes que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós. O evangelista João, em Apocalipse mesmo, a gente consegue encontrar muitas coisas que o povo de Deus sempre continuou estudando para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. A gente vê Apocalipse 12, 17, 14, 12, vai falar sobre a lei de Deus. Apocalipse 10, 6, Apocalipse 14, 7, falando sobre o sábado. Apocalipse 16, 13, 14, sobre a imortalidade da alma, mostrando para a gente tudo isso aí. Apocalipse 19, 10, o dom de profecia, né, onde um profeta escolhido por Deus recebe o dom de profecia para profetizar para o povo de Deus. Então isso é muito importante. 5 minutos temos aqui para fechar a nossa lição. Então a reforma continua dando esse contexto, trazendo essa ideia para a gente, que o povo de Deus que quer se encontrar preparado precisa continuar estudando a palavra de Deus, se aprofundando na verdade, para sempre ter mais conteúdo, entender mais a vontade de Deus, que vai nos ajudar nessa caminhada aí da vida cristã. E o próprio Jesus foi um grande reformador, né? Por exemplo, a questão do ouvistes o que foi dito. Então, o reformador, ele não cria coisas novas, ele só traz de novo o ponto de referência para a Bíblia.
O grande objetivo do reformador não é vamos agora anular a Bíblia e trazer, não é nesse sentido que eu estou falando, mas é em trazer a importância num ponto certo que a Bíblia está apontando. Por exemplo, no tempo de Jesus, as pessoas estavam focadas apenas no quê? No ato em si, da lei. E Jesus disse, olha, ouvistes o que foi dito, quem matar, não matarás. Eu, porém, vos digo, pois todo aquele que olhar, xingar seu irmão e desejar o mal do outro e desejar que ele se dê mal, já matou. Então, como foi a reforma no tempo de Jesus? Foi dar sentido ao texto bíblico. Então, o reformador bíblico, ele não vai anular o texto bíblico, nem as suas referências, nem aquilo para que ele está apontando, mas ele vai dar ênfase. Ali um comentário de Eveline, o microfone. Só para ilustrar aí essa questão da tradição, às vezes a gente corre o erro de ficar seguindo tradições como adventista, sem saber o motivo de cada uma, né? Do porquê a gente faz aquilo. E é sempre muito importante, principalmente quem tem filhos, explicar o porquê para os nossos filhos e também para os recém-chegados. E não o porquê, tipo, por que isso? Ah, porque sim, por que não? As pessoas não aceitam mais isso, isso não é resposta que preste, né? A gente tem que realmente buscar... Isso não vai fortalecer a fé, a gente está falando de um motivos fortalecimento. relevantes, bíblicos. Até tem um exemplo para ilustrar, uma pessoa que fazia um peixe maravilhoso, né? E aí o pessoal foi fazer uma reportagem sobre esse peixe. Sempre ela cortava a cauda do peixe e a cabeça do peixe. Aí perguntava para ela, por que você sempre corta a cabeça e a cauda? Ela disse, não, eu não sei, minha mãe me ensinou assim. Aí foram atrás da mãe. Você sempre corta a cabeça e a cauda do peixe, por que você corta? Não, não sei, minha mãe me ensinou assim. Foram atrás da avó. E aí também não sabia, foi atrás da bisavó, que ainda estava viva, né? Por que a senhora sempre corta nessa receita desse peixe maravilhoso? Por que a senhora sempre corta a cabeça e a cauda do peixe? Ela disse, não, porque minha panela era pequena. Na época eu cortava para poder caber dentro. Né? Mas então, achava que isso fazia parte para deixar aquele prato mais especial. E não era, né? Era porque a panela era pequena. Ou seja, o foco não era cortar a cabeça e o rabo. Então, às vezes, a gente, como adventistas, faz isso. Né? Por que vocês sempre fazem isso? Não, não sei. Minha mãe ensinou assim. Sei lá, quando entrei na igreja, um ancião fazia assim. Então, a gente tem que pensar, né? Pensar. Temos, eu acho que uns 2, 3 minutos, né? Por aí? Dá 2 vídeos de TikTok. Verdade. O guia de estudos ele também traz para a gente algo muito interessante, na verdade uma lembrança, né, para a gente. A gente está finalizando aqui a lição sobre o livro As 3 Mensagens Angélicas do Apocalipse. Né? E a gente explorou muito o livro de Apocalipse, não tanto como deveria, porque a gente precisaria de mais tempo para explorar muito mais coisa, muito mais conteúdo no livro. Mas o guia de estudo lembra a gente aqui, sobre o livro de Apocalipse, algo interessante, Davi. Finalizou de um jeito que eu achei muito, muito importante para a gente, que foi apontando para Cristo. Né? O livro de Apocalipse, ele traz para a gente várias figuras, símbolos, né? de dragão, de mulher, enfim, mas algo interessante acontece no livro de Apocalipse, que a gente vê que no todo, o evangelista João, ele sempre fala muito sobre o cordeiro que foi morto. Né? Ele vai tocar muito sobre essa questão do cordeiro, e a gente entende que o cordeiro é Cristo. Né? Então, assim, a gente entende no livro do Apocalipse que logo no início, na introdução do livro, está dizendo ele é uma revelação de Jesus Cristo. Então, apesar do livro do Apocalipse trazer para a gente várias figuras, vários símbolos, o livro de Apocalipse, ele aponta para a gente, mostra para a gente a importância da gente olhar para esse cordeiro. Né, para o cordeiro que foi morto, para Cristo que foi morto por cada um de nós. Então, que os nossos dias, eles sejam assim. Né, que a gente, todos os dias, dedique tempo para pensar no céu, dedique tempo para olhar para Cristo, refletir no que Cristo fez e vai continuar fazendo por cada um de nós, porque isso faz a diferença em nossa vida, principalmente dentro desse contexto de preparação. Né? Quer ser bem preparado nesses tempos finais aí, quer ser bem preparado para a vinda de Cristo, tem todos esses pontos que a gente abordou aqui, mas o ponto principal é: olhe para Cristo todos os dias.
Visualize Cristo todos os dias. Tenha Cristo pertinho de você todos os dias. Isso vai, de fato, fazer diferença na nossa preparação. Com certeza, pastor. E isso aí é o principal elemento. E depois disso aí, fazer o que o pastor disse, prepare suas bases. Como eu falei, questão de você estar fortalecido na palavra de Deus e atrás das instruções. Tem até um ditado que a gente está falando de se preparar para a crise, né? Então a gente está trazendo elementos preparatórios aqui para você enfrentar a crise espiritual. Essa confusão teológica que tem por aí. Tem até um ditado pobre que as pessoas comentavam muito. Porque, cuidado, porque quando seu filho chegar na universidade, ele vai entrar na apostasia. Isso é o maior engano, porque ele vai se ele não tiver base bíblica. Então, como o Evelino falou, por que não pode, por que não? Aí chega na universidade, vai ter explicação para tudo. E o indivíduo não tem explicação. Por quê? Porque ele não foi fortalecido com a palavra de Deus, ele não estudou a palavra de Deus, ele não tem base, ele não sabe nem o porquê. Ele vai para a igreja todo sábado. E eu cúmulo filhos de adventistas tradicionais aí que não sabem nem o porquê guarda o sábado. Não sei, tem que perguntar ao meu pastor. Não sei, a gente tem que ser fortalecido com a palavra de Deus. A fonte de conhecimento. Hoje em dia o conhecimento, o conteúdo está acessível a todo mundo. Você pega bons livros, aí você vai estudar, você vai se fortalecer. Se você não conhecer, como eu digo, a questão do conhecimento, se você não conhecer esse Deus, dificilmente você vai saber lidar com as coisas do mundo. Agora as pessoas preferem, como o pastor falou, estudar mais o inimigo do que se fortalecer. Aí fica difícil. Então, aquilo que o pastor falou, e eu deixo aqui a mensagem, se fortaleça na palavra de Deus. Pegue a Bíblia como a sua única regra de fé e esperança. Caia nela todos os dias, estude e veja qual é a vontade de Deus para a sua vida. E manda a bronca para cima que vai dar tudo certo. Amém. Vamos orar então? Agradecendo a Deus por mais um estudo da lição. Querido e bondoso Deus, te agradecemos mais uma vez, porque através da tua palavra a gente aprendeu mais um pouquinho como a gente deve se preparar para a vinda de Cristo. Porque almejamos muito, a gente já não aguenta mais um mundo tão cheio de problemas, de dor, de confusão. A gente quer viver mais pertinho do Senhor e te conhecer face a face. Então nos ajuda com esses preparativos, porque a gente reconhece que até para se preparar, a gente precisa do teu auxílio. A gente não consegue com as nossas próprias forças. Então, por favor, nos ajuda. Perdoa os nossos pecados, nos preenche com o teu Santo Espírito e nos ajuda sempre a olhar para Cristo. Assim pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.